Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o reino protista. O reino protista ele é composto por dois tipos de seres, que são os protozoários e as algas. Bom, os protozoários eles são classificados como seres eucariontes, né? Então são seres que possuem aquela célula que é composta por um núcleo, né, delimitando seu material genético. São seres heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar para conseguir a energia, e são seres unicelulares, então são formados por apenas uma única célula. Já as algas, elas também são seres eucariontes, porém são autotrófas, tá? Então, as algas são seres que realizam fotossíntese para obter sua energia e podem ser uni- ou multicelulares ou pluricelulares também. O importante papel das algas é que elas fazem a base da cadeia alimentar aquática, né? Tem aquela cadeia alimentar, então que a gente tem os produtores, os consumidores e os decompositores. Na base nós temos os seres produtores, as algas são os seres produtores, tá? Então são considerados base da cadeia alimentar aquática. Elas também apresentam uma grande importância econômica, né? São utilizadas para fazer vários tipos de produto. Os protozoários, eles podem causar algumas doenças, que são as doenças conhecidas como protozooses. O exemplo de protozoário, nós temos as amebas, e um exemplo de algas, nós temos aqui as algas eucariontes do fitoplâncton. Okay? Então, o reino protoctista, né, o protista, ele é composto por protozoários e pelas algas. Vamos então para os protozoários. Os protozoários então são unicelulares, eucariontes heterótrofos, podem apresentar organelas citoplasmáticas, então podem obter organelas nas suas estruturas. São encontrados em diversos ambientes, água doce, salgada, ou associados a outros seres vivos. Então eles podem estabelecer relações com outros seres, como mutualismo, comensalismo ou de parasitismo. E vivem também em terra úmida, né? Que nós temos várias estruturas que pode estar aí compondo o corpo de um protozoário. São os cílios, são as estruturas externas aqui que ajudam na locomoção, macronúcleo, micronúcleo, citóstoma, citofaringe, vacúolo, citopígio e vacúolo contrátil. Então são aqui as organelas. Bom, os protozoários eles são classificados, né, de acordo com o tipo de locomoção. Então, existem protozoários que têm o chamado flagelo, que é essa cauda, como se fosse um chicote, que auxilia tanto na alimentação quanto na locomoção. Os ciliados, que têm como se fossem cílios mesmo, assim, em volta do corpo. E os pseudópodes, que são esses prolongamentos aqui, ó, que são um prolongamento do citoplasma, tá? Que formam os chamados falsos pés, né? Pseudo é falso, dópodes pés, falsos pés. Então, os protozoários são classificados de acordo com sua locomoção, entre flagelados, ciliados e também aqui os pseudópodes. Bom, os protozoários, então, eles são heterotrófos, então eles precisam consumir para obter energia. E aqui a gente tem uma forma, então, dessa alimentação dos protozoários, né? Aqui a gente tem uma ameba e ela vai fazer, então, a digestão intracelular, né? Como a diversidade de protozoários é imensa, não é de se estranhar que encontremos diversos tipos de hábitos alimentares. Muitas espécies são predadoras, então existem as que caçam bactérias, algas e outros protozoários, e há espécies que são necrófagas, que se alimentam de cadáveres, e outras espécies parasitas. Todas então vão se alimentar para obter sua fonte de energia. Nos protozoários existe também a regulação osmótica, que chama, né? As células dos protozoários de água doce geralmente são hipertônicas em relação ao meio, e por osmose, que é um processo então, de transferência de água, a água tende a entrar na célula, porém não ocorre a lise, que é a quebra, que é o rompimento dessa célula. Graças aos vacúolos que tem, então são essas estruturas aqui, que possibilitam então eliminar o excesso de água dentro do corpo do protozoário.
E os tipos de reprodução dos protozoários pode ser por chamada conjugação, que é uma reprodução sexuada, ou por bipartição, que é a reprodução assexuada. Então, a gente tem a bipartição ou cisparidade, que a gente tem, então, um indivíduo, o material genético, então, dele se duplica, e aí a gente tem a formação de dois seres. Essa reprodução assexuada, não precisa de outro ser para obter seus descendentes. E o processo de conjugação, então, é uma troca de material genético entre protozoários para formar, então, um novo ser. As protozooses, então, são as doenças conhecidas que são causadas por protozoários. Então, a gente tem a doença de Chagas, por exemplo, a malária, leishmaniose, amebíase, giardíase, doença do sono, a toxoplasmose e a tricomoníase. São todas doenças causadas por protozoários. Bom, a gente vê então os protozoários, então, são seres unicelulares, eucarióticos e heterótrofos. Tá? E agora a gente vai para as algas. As algas, elas são eucariontes também, só que elas são autótrofas, tá? Elas realizam fotossíntese para obter seu alimento. Tá? Os critérios mais utilizados para se diferenciar os grupos de algas são o tipo de pigmento. Então, em sua maioria, as algas são verdes, mas existem algas com outras colorações. Mas todas precisam ter a clorofila, porque senão não vai realizar a fotossíntese, né? Mesmo que existem algas com outras coloração mais abundante, por exemplo, as pardas, né? Ou a vermelha, elas vão ter a clorofila, porque senão não conseguiria realizar fotossíntese. Aqui a gente tem as clorófitas, né? Que são as clorofícias ou algas verdes, que a gente tem duas clorófitas, as rodófitas, que são essas algas aqui avermelhadas, né? Vivem em superfícies úmidas, água doce ou salgada. As faiófitas, que são as algas pardas, as ginófitas, que tem os dinoflagelados, as euglenas, né? As euglenas, gente, poucas espécies de algas que elas realizam um processo diferente de alimentação, né? A maioria das algas elas são autótrofas, mas as euglenas, em ocasiões específicas, né? Em algumas situações elas podem se alimentar de outros seres, se tornando heterótrofas. É um caso à parte e é bem raro de acontecer. Aqui as bacilarófitas. Aqui a gente tem imagens desses tipos de alga. As crisófitas, que são as algas douradas, clarófitas, as carofícias. Bom, as algas elas têm uma importante, então, papel biológico, né, ecológico, porque elas fazem parte, então, da base da cadeia alimentar aquática. Então, elas vão servir de alimento e energia que vai ser repassado de cadeia a cadeia, né? Então, a gente tem o fitoplâncton, que vão ser as algas, que vai servir de alimento para o zooplâncton, que vai servir para o peixe, que vai servir para a ave, para o crocodilo, e todos esses seres vão ter a atuação dos decompositores, então, no final de vida. E esse material, esses nutrientes, acabam voltando para o solo, voltam para o ambiente por meio desses decompositores. As algas elas também podem fazer associação com outro ser, né? No caso, por exemplo, dos líquens, que são associação entre algas e fungos. Então, as algas elas fornecem alimento para os fungos e os fungos fornecem águas e sais minerais para a alga. Tanto essa alga e esse fungo, eles não vivem separadamente, tá? Eles precisam um do outro para eles sobreviver. E os líquens são essas crostas brancas que geralmente tem nas árvores e eles são bioindicadores de qualidade do ar, tá? Em regiões que são muito poluídas, eles não vão estar presentes, eles não conseguem sobreviver. Então, as algas elas também podem viver associadas em relação com outro tipo de ser. Importância econômica, então, serve a produção de alimentos, como sushi, o kombu, e produção de atomito, né, que serve para colocar no filtro.
E a reprodução das algas, né? A gente tem a reprodução por bipartição, por assexuada por zoosporia, e a gente tem os ciclos de vida também, tá? Vamos ver a bipartição das algas, que também é chamada de cisciparidade. Então, a gente tem um ser, que a gente tem a euglena, seu material genético se divide, né, divisão do núcleo, ocorre uma divisão, então, longitudinal, que é assim, e vai formar, então, duas algas novas, ok? Outro processo também chamado de zoosporia, certas algas produzem esporos que podem se fixar no substrato, originando novas algas. Aí a gente tem aqui, ó, ocorreu a produção de esporos, que é esses zoosporos aqui, eles se fixam em algum local, que é chamado de substrato, e aí tem a formação, então, de novas algas. Ok? Bom, a classificação dos protistas ainda ela vem sendo debatida há muito tempo, porque o termo protoctista não tem valor taxonômico, engloba os seres eucariontes e não se encaixa nos reinos Animalia, Plantae e Fungi. Tá? Então, algas não são vegetais e protozoários não são animais, ok, gente? Então, relembrando, os protozoários são unicelulares, eucariontes e heterotrófos, tá? E podem causar doenças, como por exemplo as chamadas protozooses. E eles são classificados de acordo com o seu tipo de locomoção, por flagelos, cílios ou pseudópodes. As algas são eucariontes e autotrófos, tá? Essa é a diferença das algas para os protozoários. Os protozoários também são unicelulares, as algas podem ser uni- ou pluricelulares. Elas também podem ser microscópicas ou macroscópicas. Micro, então a gente não consegue observar a olho nu, só com o microscópio. E macroscópica são aquelas que a gente consegue ver a olho nu, que elas podem atingir até mais de 2 metros de comprimento, ok? E eles conseguem também habitar em diversos tipos de ambiente. Bom, eu indico para vocês puderem estar acessando novamente esse site, ao Planeta Bio, tá? Para vocês estarem conferindo novamente esse conteúdo. Bom, esse tema da nossa APC de agora foi os protozoários, né? Os reino protista, que é os protozoários e as algas, e também os fungos. Os fungos, então, fazem parte do reino fungi, como, por exemplo, os cogumelos, orelhas de pau, bolores, levedos, são todos fungos. São seres eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares, todos são heterotrófos, tá? Todos os fungos, eles precisam consumir, absorver alimento, absorver nutrientes para ter energia. Eles não produzem, eles não realizam fotossíntese, tá? Todos do reino fungi. Vamos lá, então, para os fungos. Heterotrófos, eucariontes, tá? Geralmente habitam lugares úmidos e quentes. Preferência dos fungos, úmidos e quentes. Podem ser unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como as orelhas de pau e os cogumelos. A estrutura do corpo, tá? Aqui a gente tem a estrutura de um tipo de fungo. A gente tem as hifas, que como se fossem essas raízes aqui. O estipe, como se fosse o caule. E esse chapéu, que é o micélio reprodutivo, que daqui vai sair os esporos, que são pequenas estruturas que são utilizadas para a reprodução. Eles são fundamentais, então, para a reciclagem da matéria. Então, os fungos, eles fazem um papel muito importante, que é o que? De decomposição. Então, eles ajudam a eliminar a matéria orgânica que está no ambiente, fazendo com que essa matéria orgânica volte para o solo e possa ser absorvida pelas plantas, possa nutrir o solo novamente, tá? E ser reabsorvida. Então, eles fazem esse papel muito importante, que é a reciclagem da matéria. Podem também atuar com parasitas de plantas, então certas espécies de fungos trazem prejuízo à agricultura, tá? Então, por exemplo, como o aspergilo. Alguns são tóxicos, né? Alguns são utilizados na alimentação, como champignon, shimeji, shiitake. Também podem ser usados na medicina, né? Outros também fazem associação, igual eu tinha falado dos links, que é a associação entre fungo e uma alga,
E eles são divididos em 4 grandes grupos, que são os Chitiomycota, Zygomicota, Ascomicota e Basidiomicota. Tá? São esses grupos aqui que são divididos os fungos. O primeiro grupo, então, são fungos aquáticos, tá? Por meio que produzem esporos uniflagelados, por meio dos quais ocorre reprodução e dispersão na água. Os zigomicotas são fungos que produzem esporos desprovidos de flagelo, exemplo, Rhizopus, que é o bolor do pão. O ascomicota, fungos que apresentam corpo de frutificação contínuo por ascos, por exemplo, bolor de frutas, leveduras. E o basidiomicota, que são fungos que apresentam no corpo de frutificação composto por basídios, como cogumelos em geral e orelhas de pau. Então, os fungos eles são agrupados nesses 4 grupos aqui, 4 grandes grupos. A reprodução dos fungos pode ser assexuada por fragmentação, brotamento, esporulação ou sexuada, tá? Que é o por cariogamia, tá? Então, na sexuada, a mistura do material genético e na assexuada, não a mistura de material genético, ok? A gente tem aqui um processo de reprodução, então, como seria da fase assexuada e da fase sexuada. Então, os esporos são essas pequenas bolinhas aqui, ó, que vai estar contida no chamado esporângio, que vai ser liberado no ambiente, tá? Depois vai formar uma hifa. Essas hifas aqui, como se fossem raízes, vão formar, então, um novo fungo. Os ascomicota também um processo de reprodução, também por esporos. E os basidiomicetos também, a gente tem aqui essa estrutura que vai estar liberando, então, essas chamadas lamelas, que vai ter os núcleos, o zigoto, e aí vai ter a formação de novos fungos. Então, são essas as etapas, os tipos de reprodução dos fungos. Pode ser assexuada ou sexuada, tá? Os fungos vão fazer parte de ser divididos em 4 grandes grupos, e aí nós temos fungos unicelulares, como por exemplo as leveduras, nós vamos ter multicelulares, como os alimentícios, como shiitake, shimeji, alguns tóxicos, tá? E nós temos então uma variedade de fungos, e eles fazem um papel muito importante, que é o processo de reciclagem da matéria, e pode ser encontrados em diversos ambientes, principalmente em ambientes úmidos e quentes, ok?